Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aí aos assuntos do nosso curso, certo? E eu parei aí nesta parte, vamos continuar aí com a temática. Existem muitos problemas, mas eu irei abordar os mais comuns. E eles se dividem em dificuldades, transtornos e distúrbios. Vocês, ao longo do curso, vocês vão perceber que eles se assemelham e também se diferenciam em diversos aspectos. Tá certo? Vamos começar aí com o conceito de dificuldades. O que é dificuldade? Dificuldade é qualidade ou caráter do que é difícil. Aquilo que é difícil torna uma coisa difícil, custosa, penosa, árdua, o que é difícil de entender. Eu não sei se vocês observaram, mas a imagem que eu escolhi para predominar aí no nosso curso foi essa aí do fundo, onde temos um quebra-cabeça aí, sendo montado aí por 2 adultos e 2 crianças. Provavelmente uma família, certo? E por que eu coloquei esse quebra-cabeça? Porque a aprendizagem é tudo isso aí. É a representação dessa imagem, né? É uma construção, é um ajudando o outro para um objetivo final, certo? Cada um fazendo a sua contribuição, usando das suas habilidades para um objetivo final, que é que todos venham aprender o que verdadeiramente é necessário aprender, né? Então é uma construção, é algo que não pode ser desistido assim com facilidade. Deve-se insistir, ainda que seja difícil, né? Que haja essa dificuldade, a gente não deve desistir dos nossos objetivos. A gente tem que continuar, certo? Continuar insistindo, porque uma hora a gente vai conseguir realizar aquilo que a gente tanto sonha em fazer. Principalmente quando é algo que é necessário a gente aprender. Gente, deixa eu contar aqui um exemplo para vocês. Olhe, como eu falei para vocês, nós seres humanos, a gente aprende muitas coisas no decorrer da nossa vida, certo? Quando a gente é criança, um dos aprendizagens é comer sozinho, certo? É um aprendizado que a gente vai levar por toda a vida. Mas é algo que pra gente que é adulto, que já aprendeu, é muito fácil, é algo simples de fazer, uma tarefa até considerada irrelevante. Mas para uma pessoa que não tem o movimento das mãos, gente, essa tarefa é a mais difícil do mundo. Mas se tão somente aquela pessoa crer, confiar que uma hora ela vai conseguir chegar a comer sozinha com as suas mãos, mesmo diante das limitações e das dificuldades, ela vai conseguir um momento se alimentar bem sozinha. Então, gente, as dificuldades existem, dependente de qualquer coisa. Se você quer ou não que elas venham ter, algum momento da vida a gente vai acabar tendo algum tipo de dificuldade. Claro que o que está sendo tratado aqui neste curso são as dificuldades de aprendizagem. Mas é isso. Toda dificuldade que acontece na vida do ser humano está relacionado com o seu aprendizado, certo? E é como eu falei, a gente não pode desistir, a gente tem que usar dos nossos conhecimentos, das nossas habilidades, né? Ter estratégias, investigar, né? Compreender, enfim, para que venha a ocorrer a necessária aprendizagem, tá certo? Vamos estar desmistificando aí o que é dificuldades de aprendizado. Quando falamos em dificuldades de aprendizagem, estamos nos referindo especificamente a alguns tipos de desordens que impedem uma pessoa de aprender no mesmo ritmo de quem não apresenta o problema. Lembra do conceito de problema?
A gente vai começar a falar bastante aqui. Gente, aqui está dizendo que a dificuldade de aprendizado, ela está relacionada à desordem, certo? Que impedem a pessoa de aprender no mesmo ritmo das outras. Como eu falei para vocês também, claro, é lógico, que cada pessoa, cada criança aprende de uma forma diferente. Isso é fato. Cada uma vai ter um jeitinho de aprender diferente, certo? E algumas desordens impedem que ocorra essa aprendizagem. Essas desordens podem ser externas, como também internas. Que desordem, né? Vocês já mais ou menos já sabem o que é. É o que está causando desordem, né? Não está causando ordem, está causando desordem, está desorganizando algo em nosso corpo, né? Que está impedindo, atrapalhando de aprendermos o que realmente, como eu falei, necessário nos aprender. Tá certo? Então, essas desordens, elas impedem as pessoas de aprender. Isso é muito ruim. Certo? Essas desordens normalmente afetam a capacidade do cérebro em receber as informações e processá-las, comprometendo, perdão pela confusão aí, comprometendo o aprendizado e deixando mais lento em comparação do que é considerado normal. Então, essas desordens, elas afetam a capacidade do cérebro em receber as informações e processá-las. Lembra do que eu falei do cérebro, das regiões cerebrais? Se alguma daquelas áreas não receber o que é necessário para que a aprendizagem venha a ocorrer, vai causar problemas, vai causar dificuldade. Se alguma daquelas áreas for afetada de alguma forma, seja através de uma enfermidade, ou através de uma lesão, ou através de uma deficiência nutricional, ou através de um problema psicológico, né, ou emocional aí que venha ter acontecido com a criança, vai causar problemas, vai causar dificuldades. E isso vai fazer com que a criança passe a ficar mais lenta, passe a ficar mais preguiçosa, né? Vai fazer com que ela sinta, como é que se diz, desinteresse pelas atividades, pelos seus estudos, por tudo, né? Por todas as tarefas que é necessário as crianças estarem fazendo. E isso não é bom. Isso não é bom. Porque, como eu falei pra vocês, gente, as crianças, a gente tem que ter um cuidado especial com elas, porque vai chegar um momento que ela não vai ser mais criança. E se ela não tiver uma base muito bem estruturada em todos os sentidos, quando ela chegar à fase adulta, ela vai enfrentar obstáculos muito maiores do que se ela tivesse tido uma base muito mais fundamentada, né? Muito cheia de aprendizado ideal para ela se virar nas outras fases de sua vida. Então ela vai ter muito mais obstáculo, muito mais dificuldade quando adulto. E isso às vezes não é problema. Isso às vezes não é problema assim, intrínseco, né? Às vezes não é uma doença, né? O que aconteceu com ela desde o seu nascimento que impediu. Às vezes é problemas emocionais, situações emocionais que aconteceu, às vezes uma separação na família, né? Às vezes uma situação de morte pelos familiares que acabou abandonando aquela criança, tudo isso prejudica a criança. Então, isso pode impedir que a capacidade do nosso cérebro de receber as informações e processá-las. Porque vai afetar alguma região. Vai fazer que os nossos neurônios, né, não recebam as informações como deveriam. Não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro é composto por diversas conexões nervosas,
conhecido aí como os neurônios, certo? Eu vou falar só rapidinho porque essa parte é mais complicada. E essas conexões nervosas, elas precisam se comunicar. Os neurônios, eles têm essa função de se comunicar um com os outros, pelos chamados axônios. É o final do neurônio. É como se fosse vários fios de eletricidade, que para a corrente de eletricidade passar de um fio para o outro, é necessário que haja conexão, e a conexão de forma certa. Porque se você conectar um fio a outro de qualquer forma, com certeza vai causar ali um curto-circuito. Então, esses neurônios eles precisam estar em completa harmonia, se conectando muito bem. Mas para que eles se conectem muito bem, é necessário que as regiões do nosso cérebro estejam recebendo tudo que é necessário para eles estarem funcionando perfeitamente. Né? Como eu falei para vocês em relação à alimentação, principalmente a alimentação. Também, gente, a questão da noite de sono. O sono, ele nos permite recarregar as nossas energias. Então, a criança que não dorme direito, que dorme tarde, com certeza ela também vai apresentar alguma dificuldade de aprendizagem, certo? Então é necessário a gente estar atento a essas situações, certo? Para que os nossos pequenos não venham sofrer tanto. Porque, infelizmente, os problemas, as dificuldades, as lutas, os obstáculos na vida são meio que quase impossível de não acontecer. Não tem como não acontecer com os seres humanos, né? Todo ser humano passa por algum tipo de dificuldade em sua vida. Mas quanto menos passar, eu creio que é melhor, né? Vai ser melhor para nós, vai ser melhor para as crianças, certo? Em toda a sua vida, vai ser muito melhor. E esses problemas, gente, essas desordens também, como eu falei, está relacionado não só aos fatores externos, quanto também aos fatores internos ao aprendente. Como eu acabei de falar sobre a questão das doenças. Existem enfermidades que acompanham a criança desde quando estava em período de gestação na barriga de sua mãe. Quando a sua mãe estava gerando, né, a criança, muitas das vezes a enfermidade estava sendo criada ali. Uma má formação no cérebro, uma má formação no seu coração, uma má formação em algum dos seus órgãos, consequentemente vai trazer alguma limitação ou dificuldade de aprendizado. E essa dificuldade, como eu falei, ela não é só externa, como a questão da alimentação, algo que vem de fora, mas também relacionado à questão interna, né? Quanto à questão de doenças, enfim, má formação na gestação, né? Que vai trazer limitações aí para esse indivíduo, para essa criança, e que consequentemente vai trazer também dificuldade de aprendizado. Vamos continuar o nosso slide? Agora eu vou mostrar para vocês o que é transtorno e distúrbio e algumas diferenças, tá certo? Vou colocar minha fotinha pro lado de cá. Vamos estar dando prosseguimento aqui. A grosso modo, transtorno pode ser compreendido como um conjunto de sintomas que manifestam um quadro clínico, apresentando uma alteração de saúde que nem sempre está vinculada a uma doença, como eu acabei de falar. Já o distúrbio se configura como um mau funcionamento de um órgão ou sistema específico. Deixa eu tentar explicar isso aí. Como eu falei, a dificuldade, os transtornos, o distúrbio, eles em alguns momentos eles vão apresentar algumas diferenças, mas em outros momentos vão apresentar muitas semelhanças, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês a diferença de um para o outro, tá certo? Primeiro, para depois mostrar as semelhanças. A grosso modo, os transtornos ele pode ser compreendido como um conjunto de sintomas que manifestam um quadro clínico. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do transtorno de espectro autista. Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar.
O transtorno de espectro autista, que eu também vou estar abordando aí mais à frente, sobre o transtorno de espectro autista, ele é algo que, como é que se diz? Ele não é considerado uma doença. Ele não é considerado, assim, um problema que já vem com a criança desde pequenino. Ele como é que eu posso explicar? Ele não é tipo uma paralisia cerebral. Ele não é como se a mãe tivesse, sei lá, feito alguma loucura no período que estava gerando aquela criança e trouxe essa situação para o feto e o feto nasceu com esse tipo de dificuldade. Não. O transtorno de espectro autista, ele é ele é considerado uma dificuldade na questão das conexões nervosas que eu falei lá em cima. Há uma parte do cérebro aí dessa criança com transtorno que é com transtorno de espectro autista que não está funcionando como deveria. E por esse motivo a criança não consegue assimilar, não consegue processar as informações que tanto ela precisa. E aí ela começa a apresentar sintomas, começa a apresentar um quadro clínico, né? Que possivelmente vão ser logo de cara diagnosticado aí como esse transtorno de espectro autista. Então, mas isso só ocorre depois de uma vasta investigação na vida dessa criança para poder descobrir se realmente ela tem o transtorno de espectro autista ou não. Então, são muitos sintomas que o transtorno de espectro autista vem trazer, né? Como eu vou dar exemplo aqui, há dois sintomas. Ou quem sofre com esse transtorno, geralmente são são crianças que não são muito boas em socialização, são crianças que não gostam de muita conversa, certo? São mais fechados, ou, por exemplo, são taxativos quanto à questão de comer. Muitos deles ficam longos períodos sem comer, só querem comer aquilo que querem, e se não derem o que ele quer, ele simplesmente não come nada, fica sem comer, faz uma greve, entendeu? É algo complicado assim da gente entender o que passa na cabeça desses pequenos que sofrem com esse transtorno, mas é algo que pode ser é, é, melhorado, né? Algo que pode ser melhorado, algo que pode ser tratado aí e facilitar a vida dessa criança que sofre com isso, para que ela venha ter uma vida melhor, né? Em todo o seu trajeto aí da sua jornada, tá certo? Então, um exemplo de transtorno é o autismo que eu acabei de falar, que ele apresenta quadro clínico, mas não necessariamente é uma doença que já vem acompanhando a criança desde pequena. Ela é só uma desordem na cabecinha, uma desordem neurológica na cabecinha das crianças, porque algo não está funcionando muito bem. Mas isso não quer dizer que essa criança ela tenha deficiência intelectual. Não, isso não quer dizer. Muitas das vezes o indivíduo que sofre com transtornos, ele apresenta dificuldades, certo? Para aprender, sim, mas ele também pode apresentar facilidades extraordinárias em outras áreas, em outras coisas que interessam a ele. Como, por exemplo, existem autistas aí brilhantes na música. Existem autistas que teve muita dificuldade na sua escola, mas que desenvolveram a habilidade de atuar no cinema como atores muito grande, certo? Então não é algo assim que vai condenar a vida dele para sempre como um fracassado, não, gente. Como eu sempre estou falando aqui, é necessário insistir, é necessário
ter, é necessário insistir, é necessário ter uma empatia, né, para com quem sofre aí desses problemas, desses transtornos. E para a gente poder ter empatia é necessário primeiro a gente conhecer. Por isso a razão deste curso, certo? Para que vocês compreendam e a partir do momento que vocês conhecerem um autista, alguém que sofre com esse transtorno, vocês possam entender que a maior parte das vezes, na maior parte não, gente, a culpa não é dele, né? Ele sofre com aquele transtorno, mas aquilo ali pode ser contornado, aquilo ali pode ser tratado com estratégias corretas, né? Estratégias que cabem a cada indivíduo. Porque uma criança que sofre com autismo, comparada a outra que sofre também de autismo, os comportamentos deles vão ser, na maioria das vezes também, como eu falei aqui, em relação ao distúrbio, transtorno e dificuldade, vão ser semelhantes, mas em alguns momentos, muitos momentos vão ser super diferentes. Super diferentes. Certo? Então, para cada autista vai ser um tratamento, uma intervenção diferenciada. E quem vai estar atuando aí, na maior parte das vezes, vai ser o psicopedagogo, orientando, auxiliando, não só com a questão da aprendizagem escolar, né, que é de suma importância aí, mas também com a aprendizagem para a vida toda. Certo? Então, já o distúrbio, gente, se configura como um mau funcionamento de um órgão ou sistema específico. Ou seja, nesse caso do distúrbio, já é voltado aí para as doenças. Quando um órgão nosso não funciona, né, ou o sistema, porque nós somos um corpo humano cheio de sistemas, né? Temos o sistema cerebral, temos o sistema digestivo, temos o sistema muscular, enfim, temos vários sistemas no nosso corpo. Mas a partir do momento que um desses órgãos não está funcionando bem, nenhum desses sistemas está acontecendo alguma coisa que está impedindo esse sistema de funcionar, passa a se tornar um distúrbio. Existem diversos distúrbios, gente. Muitos distúrbios. Inclusive, um muito conhecido é o distúrbio do sono. Para que o ser humano venha dormir, é necessário que o cérebro venha estar em completo relaxamento. É necessário ele estar bem relaxado para que todo o restante do corpo, a partir do momento que ele está relaxado, ele vai comunicar todo o corpo, né? Porque o cérebro é o comandante da operação. Ele vai falar para o corpo, dizer, olha, chegou o momento de descansar. Por favor, entre em período de stand-by. Aí todos os sistemas eles vão ter que obedecer aos comandos do cérebro e entrar na mesma vibe do cérebro para que ele consiga descansar. Quando você tem um sistema que está apresentando mau funcionamento, quando você tem um sistema que está apresentando problemas, como eu estou falando da questão do distúrbio, né, você não vai conseguir. Vai ser difícil você dormir. Estou falando a respeito do distúrbio do sono, viu, gente? Você não vai conseguir dormir. E lembra do que eu falei? Que se você não dorme bem, com certeza você vai apresentar problemas de aprendizagem, você vai apresentar dificuldade de aprendizagem. Então é necessário que o ser humano, a criança, ela consiga dormir um tempo considerável, né, para que o seu cérebro consiga descansar, assimilar as informações que foram tratadas aí durante o seu dia e que ela consiga no próximo dia assimilar mais informações da melhor maneira possível. Então, quando há essa má configuração, esse mau funcionamento de algum sistema do corpo, sim, vai ser considerado um distúrbio. O transtorno, voltando, ele não é considerado um mau funcionamento do sistema. Ele simplesmente, a maioria das vezes, é só a questão do perfeito funcionamento do cérebro, certo? Vamos botar assim, porque assim fica mais fácil para vocês compreenderem. Então, o transtorno está mais relacionado com a questão do funcionamento cerebral,
quando uma das partes do nosso cérebro, que eu falei anteriormente, não está funcionando como deveria e por esse motivo apresenta quadros clínicos, apresenta aí sintomas, que parece que a pessoa está doente, mas ela não está. Ela só simplesmente está fazendo o cérebro estar se comportando dessa maneira, pedindo como um socorro, né? Pedindo socorro para que ele consiga contornar essa situação, certo? Vamos lá, aqui tem algumas definições do que é transtorno e do que é distúrbio para que vocês entendam mais ainda, certo? Vamos lá. Transtorno: qualquer perturbação da saúde muito relacionado com o funcionamento cerebral. Lembra do que eu falei? Então, o transtorno está relacionado a isso, a perturbação do funcionamento do cérebro. Aquelas partes do cérebro, né? Frontal, occipital, parietal e a outra lá que eu acabei esquecendo aqui agora. Quando estas áreas têm dificuldade, os neurônios dessas áreas têm dificuldade de transmitir as informações, nós consideramos isso como um transtorno. E esse transtorno vai trazer dificuldade de aprendizagem, tá vendo? Então, o transtorno, o distúrbio, eles vão trazer dificuldades, né? Mas só que na psicopedagogia a gente procura separar dificuldades de transtornos e distúrbios, mas que ambos estão muito, como é que se diz? Ligados, né? Seus conceitos estão muito ligados e em muitos momentos, certo? Vocês vão perceber isso no decorrer deste curso. E o que é distúrbio? Distúrbio é problema grave de comportamento ou doença mental. Nesse caso, gente, o distúrbio, como eu falei, ele também pode ser um problema no sistema cerebral. Lembra que eu falei que o distúrbio é um mau funcionamento de um sistema? Pode ser considerado uma doença do cérebro, um coágulo, um aneurisma, né? Ou outros problemas, como, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu creio que como é o nome de Jesus? A microcefalia, que é o fato do cérebro da criança nascer menor do que o normal esperado. É algo que a criança já nasce com esse problema. É um problema considerado grave, porque infelizmente a maior parte das crianças com microcefalia não conseguem ter um desempenho ideal. Mas como eu falei, gente, é necessário estimular o cérebro, saber como estimular. Para você saber como estimular, você tem que entender, você tem que compreender, buscar informações para você saber como estimular esse cérebro, para que ele possa aprender, ainda que da maneira dele, o melhor possível, da melhor maneira possível. Então, eu creio que a microcefalia ela está inclusa aí como distúrbio. Ela é um problema grave do comportamento ou doença mental. Ela causa, na maior parte das vezes, deficiência intelectual, certo? Mas a partir do momento que os pais, as famílias, né, as políticas públicas, as escolas, instituições estão engajados para levar uma boa aprendizagem àquele indivíduo, àquela criança, com certeza ela vai ter um desempenho melhor, ela vai enfrentar os seus obstáculos da melhor maneira possível. Eu sei que isso parece utopia, né? Mas é possível, tudo é possível. É só acreditar, né? Confiar, estimular, né? E partir para a briga. Não pode ficar estacionado. Tem que partir para a briga. Aqui eu trouxe também, que vocês compreendam mais um pouquinho, o que significa diz, tá certo? A palavra diz, da questão do distúrbio, né? O diz significa alteração
com sentido anormal, patológico. E tubare é o sufixo da palavra distúrbio, né? Que tubare é a origem do sufixo túrbio, tubare, que quer dizer alteração violenta na ordem natural. Então, você percebe que o distúrbio é um problema muito mais grave do que o transtorno. Porém, em alguns aspectos eles se assemelham muito, principalmente quanto à questão dos sintomas. Mas o psicopedagogo clínico institucional, enfim, ele vai usar dos seus conhecimentos e vai investigar, vai fazer toda uma análise, né, na vida desta criança e vai descobrir, né, qual é o problema de aprendizagem que esta criança está tendo. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí o Google entrando aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esta aula. E breve vamos estar voltando aí com os assuntos, tá certo? Continue conosco até o final deste curso para que vocês obtenham o tão sonhado certificado de vocês, tá bom? E é isso, gente. Por hoje é só. Até amanhã.